O herói Marcus Rhynes tinha um talento para consertar coisas: escotilhas, motores, relés, módulos de suporte à vida, quando lhe davam uma chave inglesa, e tempo suficiente para se irritar, mas consertar uma nave em queda livre na atmosfera, a uma velocidade terminal, era algo que ele nunca tinha aprendido. A Odyssey Dawn não deveria estar aqui. O navio Colônia deveria deslizar suavemente para a órbita, ao redor de Kepler 442b. Um mundo habitável e encantador, com o ar era respirável, e não havia tempestades ácidas. No entanto, após uma anomalia gravitacional inesperada, eles estavam atravessando a atmosfera de Vet9 como um meteoro de metal. A nave estava se despedaçando e os alarmes estavam gritando. Em meio a todo esse caos, Marcus decidiu que não ia morrer hoje. O lançamento das cápsulas de escape foi mais como um botão pressionado em pânico do que uma ejeção controlada. Ele mal tinha se prendido quando as cápsulas o lançaram no céu tempestuoso. Chamas lambiam o casco externo enquanto ele girava. Marcus estava de cabeça para baixo, pendurado em seu arnês, como uma carga particularmente irritada, quando o Odyssey Dawn desapareceu em densas nuvens de tempestade violeta. Então, de repente, houve uma colisão. A cápsula colidiu com a superfície de VTGT-9, pulando sobre um lago que, na verdade, era feito de formações cristalinas de obsidiana afiadas. Cada salto soava como se o universo estivesse rindo às suas custas. Finalmente, a cápsula parou, e Marcus soltou um som de dor excruciante que durou dias. Marcus murmurou: "Acho que é melhor eu não pegar a rota panorâmica." A paisagem de Veteguaro 9 era absolutamente de outro mundo, com agulhas negras e irregulares protrudindo do chão como relâmpagos fossilizados e rios de um líquido viscoso e brilhante cortando o trem borbulhando. Ele imediatamente se arrependeu de soltar o arnês ao cair de cara no ar espesso e nebuloso do lado de fora. Os indicadores de aviso em seu traje piscavam uma atmosfera tóxica potencial de calor extremo desintegração molecular em 7 horas. Em uma atmosfera ominosa, o céu se transformou em um caleidoscópio de azuis elétricos e roxos, profundos, pulsando com uma energia invisível. De repente, Marcus gemeu sua visão turva, enquanto ele olhava através de seu visor quebrado. Marcus se aproximou cautelosamente suas botas, rangendo contra o solo frágil, enquanto contornava a rocha com a respiração suspensa. 5 crianças, ou o que pareciam ser crianças, estavam aglomeradas. Marcus se agachou e levantou as mãos chamando a criatura. "Ei, pequeno! Você está perdido!" A criatura piscou para ele e sussurrou algo em uma língua que ele não conseguia entender, mas ele pôde perceber o medo em seus olhos, enquanto eles mudavam entre cores bioluminescentes. Seus membros esguios estavam firmemente entrelaçados, criando um aperto semelhante ao do Zorani. Ele já tinha visto Orani antes, mas nunca pessoalmente. Havia pânico em seus olhos enquanto ela descrevia a situação. O farol havia quebrado e sua pequena nave de transporte, provavelmente uma embarcação de reconhecimento, estava em ruínas nas proximidades. O céu estava escurecendo e o traje de Marcus apitou, alertando-o para uma tempestade iminente. Ele olhou para baixo para as crianças que estavam despreparadas para a chuva ácida que estava prestes a cair. Marcus murmurou algo sobre como este era o melhor dia de suas vidas, e então estendeu a mão para oferecer-lhes uma ajuda. "Pessoal, estamos saindo deste lugar o mais rápido possível. A tempestade está a caminho e o tempo está se esgotando. Marcus Rhynes tem um histórico de ações duvidosas. Uma vez, ele usou fita adesiva para enganar a IA, a desobedecer os protocolos de segurança corporativos, e houve aquela vez em que ele comeu surpresa de atum sintético no refeitório da colônia. No entanto, desta vez ele encontrou algo novo, um mundo alienígena mortal, onde teve que cuidar de 5 crianças. Orani vulneráveis,
enquanto uma tempestade ácida o perseguia. O vento uivava pela paisagem rochosa, carregando consigo. As crianças, Orani, não foram feitas para este tipo de ambiente. Seus olhos bioluminescentes piscavam entre tons de medo e exaustão. Sua pele prateada e azulada brilhava na luz tênue, e seus corpos frágeis pareciam esculturas de vidro vivas. Marcos podia sentir seu estômago revirar, enquanto ouvia o distante estalo do relâmpago acima que havia transformado o céu roxo em um violeta machucado. Os indicadores de aviso do seu traje estavam praticamente gritando para ele parar de respirar ar tóxico. Enquanto liderava o grupo para frente, ele forçou um tom alegre em sua voz e anunciou: "Boas notícias, estamos nos movendo. Más notícias, estamos nos movendo muito rápido." Uma das crianças, que provavelmente tinha cerca de 12 anos, em anos humanos, olhou para ele com olhos arregalados e incertos e murmurou algo em sua língua. Marcos traduziu como: "Ei, humano estranho e suado, vamos morrer." E respondeu: "Não sou fantástico em fugir." Marcos, que é ótimo em escapar de problemas, pegou o menor Orani, um feixe de membros trêmulos e olhos brilhantes, e saiu correndo. O terreno não era ideal para correr. Cada passo era uma aposta devido ao chão ser frágil, em alguns pontos afiado em outros e ocasionalmente completamente ausente. Um assobio distante então encheu o ar, enquanto as primeiras gotas de chuva ácida atingiam o chão atrás deles, chiando contra o terreno rochoso. Enquanto Marcos freava bruscamente antes de mergulhar em um poço de lodo tóxico e borbulhante, ele notou que os Orani eram notavelmente mais ágeis do que ele havia previsto. Eles subiam e desciam obstáculos com uma leveza sobrenatural, seus padrões bioluminescentes dançando em sincronia como vagalumes. "Vocês já pensaram em praticar parkour?" Marcos perguntou seu traje, apitando um aviso de que os níveis de pH atmosférico estavam subindo, o que é jargão científico para chuva ácida, a ameaça iminente que exigiria abrigo rápido. Marcos examinou a área, a paisagem, e notou uma entrada de caverna a cerca de 50 metros à frente, escondida entre duas agulhas afiadas. Não era ideal, mas era um lugar, e esse era nosso ponto de parada. Ele gritou para todos dentro, dizendo para não empurrarem ou se dissolverem em poças. As crianças Orani não precisaram de aviso 2 vezes, então correram em direção à caverna, seus movimentos estranhamente silenciosos. Marcos, que estava na retaguarda, lançou um último olhar para o céu, enquanto a tempestade chegava. Uma parede de chuva ácida atingiu o chão atrás deles, chiando e fervendo ao tocar o ar. Enquanto a tempestade engolia o mundo exterior, Marcos pulou para dentro da caverna rolando de costas. O único som era o da água pingando, e ele arfava ofegante. As crianças Orani se aglomeraram com os olhos grandes e brilhantes fixos nele. A menor, ainda agarrada ao seu peito, inclinou a cabeça e piou algo suavemente. Marcos ofereceu-lhe um sorriso cansado, mas a criança estava feliz em ajudar. Então ele gemeu e deixou sua cabeça bater contra Marcus Reigns. Tinha estado em alguns lugares selvagens, uma eclusa que quase o sugou para o espaço, uma colônia de mineração onde o único passatempo era jogar pedra, papel e tesoura contra uma IA que sempre vencia, mas naquele dia em particular, ele estava em uma caverna alienígena tóxica com 5 crianças. Orani, assustadas, enquanto uma tempestade ácida rugia do lado de fora. O ar estava denso, com um estranho gosto metálico, e fungos bioluminescentes estranhos se agarravam ao chão úmido. Marcos se encostou a uma rocha ofegante enquanto as crianças se agarravam umas às outras em um inquietante aglomerado de membros prateados brilhantes e olhos piscando. Ele soltou um suspiro frustrado, percebendo que claramente não era assim que ele tinha planejado passar a tarde. A pequena Orani, que ainda estava encolhida em seu colo, inclinou a cabeça e afiou a voz suavemente. Ele fingiu não entender o que ela disse,
mas ofereceu-lhe um sorriso exausto e disse: "Uau, você é realmente corajosa e legal." A mais velha do grupo, uma garota com uma delicada coroa de espinhos que cascata pelas costas, aproximou-se dele com cautela. Seus olhos brilhantes o estudaram atentamente antes de ela gentilmente colocar sua mão de 3 dedos em seu peito. Marcus piscou sua reação habitual. A garota trinado uma resposta e então, de repente, uma onda de calor o envolveu. Por um breve momento, ele sentiu uma sensação estranhamente reconfortante, como se a luz do sol estivesse percorrendo suas veias, mas então desapareceu. Ele continuou a olhar para ela. A garota inclinou a cabeça e apontou para o braço de Marcus. Marcus ficou em atenção, percebendo que suas queimaduras haviam desaparecido. O vinho ácido havia corroído partes de seu traje mais cedo, deixando-o com a pele queimada. Agora não havia nem mesmo arranhões. Incrédulo, ele passou os dedos pela pele lisa, murmurando algo como: "Isso é definitivamente novo." A garota deu um pequeno piado musical, não exatamente uma risada, mas compartilhando a mesma energia, um som que Marcus havia mencionado. Ela piscou enquanto considerava responder à pergunta. Gradualmente, ela assentiu em concordância e Marcus soltou um assobio baixo. Ele deixou essa informação de lado por enquanto, pois estavam enfrentando questões mais urgentes. Por exemplo, eles estavam presos em uma caverna alienígena em um planeta mortal, e a tempestade lá fora estava uivando. Dentro da caverna, no entanto, a escuridão se estendia mais fundo, e Marcus ponderava suas opções. Ficar ali era arriscado, pois não havia comida nem água, e quem sabia se a tempestade levaria metade do planeta embora. No entanto, ele comparou isso ao tipo de decisões ruins que as pessoas tomam em histórias de terror, perder-se mais fundo na caverna. Justo antes de ser devorada por algo com uma infinidade de presas, a menor Orani levantou-se abruptamente, seus olhos brilhantes se movendo freneticamente. Os outros se tensionaram, suas luzes pulsando em sincronia com o arrepio de desconforto de Marcus. Isso é normal." A garota mais velha se virou em direção às profundezas da caverna, enquanto um leve som de clique ecoava das sombras. Marcus franziu a testa, certo de que isso claramente não era normal. O clique ficou mais alto, e Marcus esfregou o rosto, certo de que algo mais deveria residir ali. Afinal, por que mais faria isso? Nas profundezas da caverna, uma figura se materializou, seus olhos bioluminescentes refletindo a luz de dentro. Uma criatura imponente com formato de koi e um exoesqueleto que brilhava como obsidiana polida emitiu um tilintar baixo e ressonante enquanto seus membros com garras se moviam rapidamente para a frente. Marcus, hipnotizado pela visão, voltou sua atenção para as crianças Orani encolhidas contra a parede da caverna, com os olhos se movendo freneticamente ao redor. Finalmente, ele voltou seu olhar para o enorme inseto alienígena predador e sussurrou: "Está tudo bem." Lá vamos nós de novo, depois de sobreviver a uma tempestade ácida, pousar em um planeta alienígena e cuidar de 5 crianças espaciais brilhantes. Marcus Rains se viu cara a cara com uma criatura aterrorizante que se assemelhava a uma mistura de barata e escorpião. Ele levantou lentamente as mãos para se dirigir à criatura, perguntando se ela era vegetariana. O alienígena sibilou e Marcus gemeu, indicando que ele não havia considerado isso. O gigante predador insetoide estava parado sobre ele, suas presas, se apertando como se estivesse tentando decidir qual parte de Marcus seria a mais deliciosa. Seus olhos brilhavam na luz fraca da caverna, refletindo o estado exausto de Marcus. Ele soltou um suspiro e sussurrou para si mesmo: "Por que ele sempre morde?" Enquanto isso, as crianças de Orland estavam paralisadas de medo. Seus olhos bioluminescentes se movendo freneticamente, até mesmo a mais velha, que tinha um poder de cura enigmático que deixava Marcus perplexo. Apesar disso,
ele teve uma ideia tola. Avançou lentamente perguntando se a criatura aceitaria uma troca por algumas barras de proteína velhas em seu traje ou um abraço. Em resposta, a criatura sibilou e Marcos suspirou. Ele não havia antecipado isso. Instintivamente, ele se lançou para o lado, mas justo quando as garras da criatura se abateram sobre sua posição, ele rolou. O inseto ressurgiu, e Mark se preparou para a segunda rodada. De repente, a menor das crianças, Orani saltou para a frente com as mãos pequenas estendidas e soltou um trinado agudo e penetrante. Marcos tapou os ouvidos, chamando a criança. Ai, que criança! As outras crianças rapidamente seguiram o exemplo. Seus olhos brilhantes pulsando em perfeita harmonia com a frequência de seus. Os sons dos gritos das crianças se misturaram em uma melodia assombrosa, criando uma harmonia sobrenatural. O enorme inseto, no entanto, recuou, deixando Marcos a perguntar-se: por que vocês não fizeram isso? A garota mais velha deu-lhe um encolher de ombros muito humano, e o inseto hesitou por um segundo, clicando suas presas em perplexidade. Finalmente, ele se virou e correu de volta para a escuridão, desaparecendo nas profundezas da caverna. Marcos, horrorizado e extremamente mal educado, soltou um longo e trêmulo suspiro. Na próxima vez, ele começaria com um inseto Sonic. A menor Orani sorriu para ele, sua luz dourada pulsando de alegria. Com a ameaça imediata desaparecida, Marcos voltou a se concentrar na missão original: escapar deste planeta. A tempestade tinha passado, mas a névoa tóxica ainda pairava no ar. Os Orani estavam exaustos e Marcos contava com sua astúcia e adrenalina. De repente, do meio da névoa, uma luz surgiu. Não o brilho sinistro da estranha paisagem do planeta, nem o tremor ameaçador de algo mais, ameaçando suas vidas. Isso era inconfundível. A nave com formato de crescente deslizou pela pista, sua energia azul-branca pulsando ao longo do casco e lançando um escudo cintilante sobre a zona de pouso. Ao pousar um enxame de Orani, vestidos com robes que pareciam mudar como metal líquido, surgiu recebendo os socorristas com um suave trinado de alívio do filho mais velho dos Orani. Os outros rapidamente se animaram e correram para cumprimentar seu povo, mas Marcos ficou parado para observar um dos adultos. Ele foi abordado por um Oran mais alto e mais elaboradamente iluminado. Seu olhar intenso encontrou o dele e Marcos os saudou. Ei, vocês chegaram bem a tempo. Tivemos um problema com insetos, mas as crianças resolveram. O Oran estudou Marcos por um longo momento, e então, antes que Marcos pudesse reagir, estendeu a mão e tocou seu peito. Uma onda de calor se espalhou por ele, e ele ofegou enquanto algo mudava dentro dele. Em sua mente, em vez de suas próprias memórias, a história do Oran inundou sua mente. Sua biologia, dons, regeneração e habilidades de cura estavam além de qualquer coisa que os humanos já tivessem experimentado. À medida que a sensação desaparecia, Marcos tropeçou para trás, ofegando por ar. Ele cerrava os punhos, sentindo-se mais forte e diferente. O líder Orani inclinou a cabeça, olhos brilhantes, cheios de algo próximo ao divertimento. Marcos exalou então: sim, isso definitivamente não foi um aperto de mão. O Oran fez um som que soou quase como uma risada. Algumas horas depois, Marcos se viu a bordo da nave Orani, observando enquanto VTH-9 diminuía abaixo deles. Ele estava vivo e tinha vivido mais do que. Enquanto ele relaxava em seu assento, sentiu uma mudança profunda. Os Orani lhe concederam um presente raro e sagrado, e seu corpo estava se curando a uma velocidade anormalmente rápida. Seus sentidos estavam aguçados, e ele se sentia como algo mais do que apenas um humano. Soltando um suave piado, a menor Orani, agora aninhada em um cobertor de seda ao seu lado, acariciou suavemente seu cabelo.
Marcos, com um sorriso cansado, acariciou seu cabelo. Com um sorriso cansado, ele fechou os olhos pela primeira vez em uma eternidade. Ele permitiu-se descansar sabendo que estava preparado para o que quer que viesse a seguir.